Estamos de volta com Via Justiça, discutindo hoje a obrigatoriedade do voto no Brasil e o voto facultativo. Participam deste programa o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito eleitoral, Tarso Duarte de Tassis. Destaque para este bloco: se o voto facultativo for adotado, será que os eleitores vão querer votar? Uma pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em maio deste ano, diz que a maioria do eleitorado deverá comparecer às urnas. Veja os números. A faixa etária pesquisada foi de 18 a 70 anos. 55% afirmaram que votariam em eleições com voto facultativo e outros 44% disseram que não iriam às urnas. O Instituto entrevistou 2.660 pessoas em todas as regiões do país. Sobre a aprovação e reprovação ao voto obrigatório, a opinião do eleitorado está empatada. 48% são a favor e 48% são contra. Mas este empate mostra um aumento de apoio ao voto facultativo. Na pesquisa anterior, de dezembro de 2008, 53% dos entrevistados foram favoráveis ao voto obrigatório e 43% eram contrários. Os senhores viram aí que o resultado dessa pesquisa indicou um aumento de apoio ao voto facultativo. Qual o comentário do senhor, doutor José do Carmo, sobre isso? Eu tenho para mim que isso é fruto daquela velha ideia de que tudo que aconteceu no Brasil no passado não foi bom. Porque se é obrigatório, não presta. Isso é muito complicado, porque a partir do momento que nós partimos da premissa de que a democracia se sustenta através de regras, nós precisamos de regras para poder manter um sistema democrático de pé. A partir do momento que a nossa democracia vem se consolidando, a partir da vigência da chamada Constituição Cidadã, nós temos alcançado mais e mais a consciência de que nós precisamos conhecer mais aprofundadamente o nosso sistema. E a forma de conhecer esse sistema é através da educação, através da conscientização. Será que esses 48% que são contrários e os 48% que são contra, será que eles têm essa percepção dessa realidade? Nós temos que ponderar sobre isso. Doutor Tarso, ouviu aí pelos indicadores da pesquisa que 55% disseram que votariam se o voto for facultativo. O que o senhor acha disso? Eu acho que os números são frios. Números de pesquisa, eles são frios porque eles refletem exclusivamente uma parcela matemática. Mas a democracia é mais do que uma parcela matemática. A democracia tem que ser pluralista. E há um receio muito grande que o voto facultativo ele não traga ao processo eleitoral determinadas parcelas relevantes de nossa população. E eu posso aqui, não vou arriscar um chute, porque isso já foi feito por alguns pesquisadores, mas há o risco do desinteresse, por exemplo, das populações mais baixas, vamos dizer, a base da pirâmide do sistema econômico nacional. Por quê? Porque o custo do voto para eles é muito grande. Ir votar 3, 4, 5 reais para o transporte, ou muitas vezes aquele dia de trabalho na lavoura para sair da zona rural ou não. Então, sendo facultativo, já não geraria dúvida, já haveria o desinteresse. E nós teríamos, dentre essa parcela, uma menor representação do nosso sistema democrático. E lá do outro também, a população talvez extremamente mais rica, talvez teria o desinteresse, porque por ser minoria ou por ter um voto facultativo e talvez até pela sua condição econômica, o período eleitoral pode ser um período de viagens ou de desinteresse. E nós teríamos também de uma parcela formadora de opinião e de uma parcela que emprega e que muitas vezes é destinatária das normas, também a baixa participação do processo eleitoral. Então isso é que me preocupa, a frieza dos números em relação à realidade da nossa sociedade. De acordo com o Instituto pela Democracia e Assistência Eleitoral, a IDEA em inglês, a média de participação eleitoral na América Latina é de 54% desde 1945. O restante, ou seja, 46%, não reforçaria a tese do voto facultativo, doutor José do Carmo? Eu acredito que essa questão está voltada, como sempre, à formação de uma consciência política, à responsabilidade do cidadão brasileiro. Se nós considerarmos, portanto, esses números em termos de América Latina, isso reflete que nós estamos no mesmo barco. Ontem nós tivemos esse episódio lá no Equador, aquilo ali é preocupante, porque o presidente estava exposto completamente aos seus próprios eleitores. Então está muito ao sabor das decisões políticas que são tomadas. O Tribunal Superior Eleitoral informa que cerca de 54% dos eleitores de 2010 não completaram o ensino fundamental. Doutor Tarso, isso seria um complicador para o voto facultativo?
eu vou ter que discordar mais uma vez. Eu entendo que não seria um complicador. Porque se a nossa parcela da população é essa parcela da população que deve refletir a questão democrática do país. A questão do estudo, ela é essencial para a formação de um processo democrático. O voto obrigatório obriga a qualquer cidadão, por maior que seja o seu nível de conhecimento, a educar-se e interar-se do processo eleitoral. Então, a obrigatoriedade do voto obriga, inclusive, essa parcela que muitas vezes esteja só no ensino fundamental. Mas é essa parcela que talvez deve trazer para o voto os anseios de uma melhoria de educação. É isso que ela sente falta. Então, os nossos mandatários devem representar aquela que é a realidade da população brasileira. Doutor Tarso, doutor Zé do Carmo, muito obrigado aos senhores por essa participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até a próxima semana.